foram no podcast Irmãos Dias. Tá na moda, né? Aqui no Brasil você vai ter o açougue 2 irmãos, mercearia 1 irmão, mercearia 4 irmãos. Agora os irmãos começaram a ter podcast. Irmãos Dias levaram aí Jones Manuel e Gustavo Gaiofato pra falar mal do Lula. Bom, não tem corte ainda, então a gente vai ter que fazer aquela mágica que é clicar aleatoriamente e vambora. Apesar de que a expectativa de vida na Rússia, pós-término da União Soviética... Ah, não. Você já não chega de falar de União Soviética, falar de China, de Cuba. Vambora, vamos avançar. Mantendo o mesmo custo ou mantendo o valor unitário do carro, né? Ou otimizando em questão de tecnologias para baixar custo, né? Exato. Coisa assim. Um monopólio natural como a Sabesp, ou a Enel de energia, ou o metrô, isso não existe, né? Não dá para colocar 10 linhas de metrô uma do lado da outra. Não dá para colocar 10 postes de empresa diferente um do lado da outra. O monopólio natural, para ele aumentar lucro, ou ele aumenta a tarifa, ou ele reduz custo. Ou os dois, ao mesmo tempo. Consequência prática disso. Quando você coloca a equação do lucro como elemento central, inclusive com ações na bolsa para remunerar os acionistas... Cara, como que esse homem não sai de podcast, vive pra lá e pra cá dentro de avião, brigando no Twitter, e ele não tem um braço desse tamanho. Ele não cataboliza. Tem alguma coisa errada nessa história. Tem alguma coisa. Não cataboliza. Você cria uma pressão permanente por redução de custos que acaba comprometendo a segurança. Que foi o que aconteceu aqui na Enel, como o Gustavo muito bem colocou. A qualidade do serviço prestado em momentos de queda de energia, de poda de árvores e tal, caiu substancialmente porque eles saíram demitindo funcionários. Ou então você faz uma pressão para aumentar. Mas sabe o que é isso aí? Ó? Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É o livrinho que comunista lê. Comunista tem a mania de ler livro. Aqui, ó. Tô com isso aqui. Que é uma outra... Memórias de Lenin. Eu ainda tô na biografia. Olha o tamanho dessa criança. Né? Olha a biografia do Marx que eu li aqui. Olha o tamanho da criança. Olha o tijolo. Tá todo lascado. Tô querendo comprar um novo só pra deixar guardado. Mas aqui. O cara fica ali. É a mesma coisa de fazer tríceps. Entendeu? Então assim, ó. Não treine. Leia. Leia autores comunas. Tá? É muita palavra. Tá? Vamos ver. Vamos avançar. Vamos ver. Eu quero... Tá mais pro lado hoje... Mais pra direita do que pra esquerda, vocês acham? Eu acho que não é nem questão de achar. É pegar os números, por exemplo. Aí, vai comer. Aí, pronto. Vai. Achei. Vai falar mal do Lula. É isso aí que nós queríamos. Vai falar do mal do Lula. Falar mal do meu loirinho. Atenção. É agora que o bicho vai pegar. Tá? Nesse momento da história brasileira, a gente tem o maior pacote de PPPs, de parceria público-privada da história do Brasil. A gente tem uma explosão de PPPs na infraestrutura, na saúde, na educação. Nunca você teve tanto espaço para acumulação privada a partir da gestão de serviços e bens públicos, né? E o governo é diretamente responsável por isso. Fortalecer o instrumento como debêntures incentivadas, dando inclusive isenção de IR para quem investe na debenture para infraestrutura na PPP. Assim como o papel do próprio BNDES no estímulo a isso, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a privatização de escolas que o Tarcísio Freitas está fazendo, que é uma PPP, em que o privado vai fazer a gestão, a administração, manutenção da escola, isso é feito com apoio do BNDES. O BNDES participa da modelagem das PPPs e entra também com financiamento, com aporte de recursos. Então, é o maior número de PPPs da história brasileira. O Haddad fez isso em São Paulo, quando ele foi prefeito. Ele fez muito isso em São Paulo, gente. Muito, muito, muito. Então, é óbvio que ele... Todas as áreas que você pegar. Você tem também, do ponto de vista da política fiscal e da política monetária, você tem uma continuidade do governo do Gabriel Galípolo na presença do Banco Central, com que era a presença do Campos Neto. A taxa de juros segue crescendo, né? A permanência de uma narrativa mentirosa, que é dizer que existe uma pressão inflacionária no Brasil porque o mercado de trabalho estaria muito aquecido e tem que aumentar a taxa de juros, porque senão a inflação vai disparar no Brasil, porque tem muito emprego, que é uma mentira. Mesmo discurso do Campos Neto, presidente do Banco Central, mesmo discurso do Gabriel Galípolo. Indicado pelo Haddad, indicado pelo E o Haddad Lula. também não tá indo bem, né? O Haddad, assim, olhando pelo lado da economia, que a gente tá mais aqui, né, no nosso dia a dia, eu vejo o Haddad, assim, um pouco perdido, né? Um pouco não, bastante, na verdade. Não, eu acho que ele tem um projeto. É um projeto neoliberal. Encontrado. É um projeto que tem corte de gastos. Aí eles vão falar, não, o projeto dele é esquerdista. É um projeto de redução do tamanho do Estado. Existe no Brasil, nessa dinâmica de polarização eleitoral,
existem muitos falsos debates, né? Recentemente teve na Câmara dos Deputados um confronto entre o Haddad e o Nicolas Ferreira, né? Para quem assistiu de verdade os vídeos, viu que eles defendiam a mesma coisa. Eles brigavam, mas ambos partiam da mesma premissa mentirosa, que é a ideologia neoliberal, Não liberal! O terrível, né? que é preciso fazer superávit primário para equilibrar as contas públicas Isso e é aí básico. vai baixar. Mas isso é mentira, né? Ih! Isso Como não- assim? Ih, olha lá. Ai, ai, ai. Aí agora que o apresentador fala assim, puta, mas eu chamei os caras aqui pra falar mal do Lula, os caras chegam aqui, então eles falam mal, mas não é o mal que eu queria. Entendi, Jones. A ideia de fazer o superávit primário para baixar a taxa de juros, porque a taxa de juros tem uma relação direta com tal desequilíbrio das contas públicas, isso não é verdade. E... Mas por que você pensa assim? Porque assim, na minha Ah, vai infartar. concepção, eu acho que não o governo de hoje, o Bolsonaro, a mesma coisa. O governo gasta mal, né? O nosso dinheiro público, né? Gasta. Enfim, se é o Lula, se é o Bolsonaro. Gasta, Na gasta, minha concepção, o Gasta. que acontece? Quando gasta, viu? É só ouvir ele, atenção pra menção semanal. O All Prime... É só ouvir o All Prime que você descaralha, cara. Você descaralha a cabeça com o gasto que existe nesse país, cara. Gasta demais, sim. É fato, é fato. Só não gasta com onde precisa, mas aonde não precisa, meu amigo, só gasta. o estrangeiro, que é investidor aqui no Brasil também, olha pra cá e vê que nós não temos um controle com o nosso dinheiro, ou seja, a gente não tá tão preocupado em ter uma receita maior do que uma despesa dentro de um parâmetro aceitável, ele fala, poxa, eu vou colocar meu dinheiro, sei lá, em outro país, no México, vou colocar no Chile. Isso acaba enfraquecendo a nossa moeda. Continuação, dólar alto acaba pressionando a nossa inflação, né? E que aí dificulta a nossa queda de juros. Mas aí eu tô indo para um outro lado. Só queria entender o seu raciocínio para... Mas vê, a China, ela tem déficit fiscal há 30 anos, né? Há 30 anos seguidos a China gasta mais do que ela arrecada, se tu considerar a estrutura de gasto primário da China. Os Estados Unidos nem precisa falar, né? Os Estados Unidos têm déficit fiscal há mais de 40 anos. Ele tem uma dívida economia que ele emite o dólar, que é a reserva de valor do mercado mundial, mas se tu pega os dois principais países do mundo, a China e os Estados Unidos, eles faz 30 anos que eles gastam mais que arrecada. Isso não é um problema. Aliado a isso, veja, o debate sobre equilíbrio fiscal é uma mentira no Brasil, né? Porque o orçamento público, na nossa arquitetura institucional, ele é dividido em dois grandes ramos. O gasto primário do Estado, que é o gasto com saúde, educação, previdência social, ciência e tecnologia, cultura e por aí vai, e o gasto financeiro do Estado, que é o gasto com juros e serviços da dívida pública. O déficit primário é pensar o arrecadado e o gasto excluído do gasto financeiro do Estado. Só que a maior despesa corrente da União é a despesa com juros e serviços da dívida pública. Então, nos últimos 12 meses foram R$1 trilhão de despesa financeira do Estado e despesa financeira que responde fundamentalmente à taxa de juros, né? Então, cada vez que o Banco Central aumenta a taxa Selic em 0,5%, isso aumenta a despesa financeira em 60 bilhões de reais. E aí, veja, existe um dizer... E o Galfato vai ganhar o Oscar 2025 de melhor ator coadjuvante. Sabe o que ele fala? Deixa o Gustavo falar, Jones. Jones tá doente, tá com febre, teve que tomar paracetamol antes de entrar aí. E o Galfato só na análise, né? Equilíbrio fiscal, não. Existe um problema fiscal que é você remunerar detentores de título da dívida pública no Brasil ao valor de R$1 trilhão por ano. eu acho que eu entendi o raciocínio sem que você quis produzir nada. colocar. A partir do momento que a gente aumenta os juros no Brasil, a gente está aumentando em muito a dívida pública. Porque o governo capta dinheiro através do Tesouro, aumentando nossos juros, a dívida brasileira ela tende a aumentar, e é para fechar as contas, fica mais difícil. Só que, mas aí, para além disso, isso não tem relação direta com a taxa de juros. Veja, quem determina a taxa de juros é o Banco Central. E a debate de economia. Os caras economistas aí, Jones Manuel. Eles têm até uns infoprodutos de economia. Cuidado que você vai falar, que os caras, olha... Taxa de juros é determinação do Banco Central, não é o mercado que define a taxa de juros. Claro que existem alguns problemas no Brasil, porque o Banco Central ele não atua em toda a curva de juros do Brasil, né? Então, por exemplo, ele não faz uma atuação como faz o Banco Central japonês, que é pegar os juros de curto, médio e longuíssimo prazo em toda a curva de juros. Poderia mudar isso e o Banco Central tem uma atuação mais
parecida com a do Banco Central japonês, mas no fundamental quem determina a taxa de juros é o Banco Central. A determinação da taxa de juros não tem relação direta com o nível de gasto público. Tanto é assim que, em 2022, o Campos Neto e o Bolsonaro baixaram a taxa de juros para 2%, e tudo bem, no mundo não acabou, o sol continuou nascendo, a lua continuou aparecendo, os peixes continuaram nadando no mar, e deu tudo certo. Veja, a ideia de que precisamos equilibrar... Primeiro, a ideia de equilibrar as contas públicas não faz nem sentido, porque todo déficit público, porque se você vamos pensar contabilidade macroeconômica, né? Vamos pensar aqui no modelozinho simples, 3 setores: setor privado, setor público, setor externo. Se todos esses 3 setores tiverem superávit, ninguém vai ter renda a mais. Porque, veja, o déficit de um setor é o superávit de outro. Sim. Então, se os 3 setores têm superávit, isso significa que ninguém está tendo renda a mais. Então, necessariamente, o déficit público é superávit para o setor privado. Ó, uma coisa interessante de se perceber, eu acho muito legal quando as pessoas chamam a comunada e eles se surpreendem com a comunada. Esses caras estão escutando. Vocês veem que não estão tendo rompendo, vocês veem que o Diogo tá bom. O cara não é ignorante na economia, como me prometeram, né? Tô criando uma caricatura que provavelmente os caras não pensam assim. Vou chamar 2 doidinhos aqui pra ficar falando uma abobrinha de economia, tá? Pensando num modelozinho básico de contabilidade nacional. Então, não é um problema você ter déficit. A questão é como se gasta, como se faz o gasto público, para que se faz o gasto público. Aliado a isso, existe um mito, quer dizer que a hiperinflação que o Brasil viveu nos anos 80 e 70 e começou os anos 90 era porque tinha desequilíbrio das contas públicas, né? E aí está muito associada essa ideia, se gastar demais, vai vir a inflação. O Brasil teve hiperinflação porque ele estava com endividamento externo, e aí quando veio a primeira crise do petróleo e a taxa de juros dos financiamentos disparou, ele estava endividado em dólar, e dólar que ele não emite. Não teve nada a ver com gasto público demais, teve a ver com a vulnerabilidade externa de um país endividado em dólar que fazia do seu investimento poupança externa. Então, pegou o empréstimo barato, só que a juros flutuantes. Quando a taxa de juros pipocou, a gente endividado em dólar, a gente não emite dólar, aí tem que dar um jeito de pagar. Mas veja, é um mito. A ideia de que, se gastar demais, o país vai quebrar. É isso aqui, ó. Olha. Porque isso aqui é que a liberalzada gosta de falar, né? Vai gerar inflação. A questão é gastar com o quê e para quê, né? Porque o Estado, diferente de uma família doméstica, o Estado ele pode entrar em déficit para, por exemplo, aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento e descobrir um pré-sal que vai elevar em ritmo exponencial a produção de riquezas internas, né? Uma família doméstica não pode fazer isso, além do que o Estado determina a taxa de juros que ele paga. E veja, aí alguém nessa hora vai dizer assim: mas se vier a taxa de juros baixa, vai ter problema. Não vai ter problema não, porque a média da taxa de juros do mundo é negativa, né? O Brasil paga a maior taxa de juros real do mundo. Isso é verdade. Hoje o juros brasileiro, assim, a taxa de juros real tá elevadíssima. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vocês defendem o fim da propriedade privada? Agora... já vamos esquece de falar de economia. Vamos para as pautas polêmicas. Vamos para a pauta polêmica. Pauta polêmica é agora. E se sim, explicar como seria isso? Começa aí. Deixou ele falar assim, olha, homem educado. Vai, Galfato. Fala, Galfato. Fala, Gagá. Fala, Gustavinho. Jogou pra você a bomba. Os comunistas defendem o fim da propriedade privada dos meios de produção, né? Então, o que significa isso? Significa que essas estruturas que garantem a produção estrutural da sociedade, né? Então, a gente está falando de fábricas, de centros de tecnologia, da terra, a gente está falando desses mecanismos que garantem esse tipo de avanço, façam parte de um controle público, de um controle estatal, de um Estado que é controlado pela classe trabalhadora, né? Então, quando a gente fala sobre a abolição da propriedade privada, ela é sempre feita nesses termos, né? Porque é a partir da abolição desses termos que a gente pode pensar uma reestruturação de planificação econômica que pode garantir os objetivos de uma economia socialista, que é uma economia que visa dar as condições de dignidade para que o povo trabalhador possa ter uma casa de qualidade, ter saneamento básico, ter educação pública. Mas não pode ter piscina. Se tiver piscina, daí, né? E hoje, com o controle desses mecanismos
nas mãos da iniciativa privada, a gente volta para aquela lógica que a gente estava conversando até agora há pouco. Se eles fazem parte de um circuito de valorização do capital, se eles são transformados em mercadorias, então o que eles vão atender é o propósito da lucratividade capitalista. Então não vai ser o desenvolvimento desses meios para poder viabilizar, por exemplo, o desenvolvimento de remédios no Brasil. Aqui na pandemia a gente viveu isso, né? A gente viu que no desenrolar ali de 2020 houve uma baixa no acesso a máscaras, a materiais de segurança, materiais de saúde sanitária, porque o Brasil não tem um complexo industrial da saúde robusto para garantir esse tipo de produtividade. Ou na questão relacionada, por exemplo, às patentes que existem no Brasil hoje, né? Em que o Brasil não tem o controle de uma série de mecanismos de ciência e tecnologia que faz com que a gente se mantenha nesse marco de dependência. E aí essa pergunta, eu acho que ela é interessante porque é muito comum a gente ouvir que os comunistas querem tomar a casa, o carro das pessoas, os celulares, né? Da sua casa. Não, isso na verdade é De 2025 já, cara. Não é possível que essa caricatura tá em pé ainda. mais uma dessas questões que foi sendo pontuada, que foi sendo criada pela propaganda anticomunista de um século que a gente viveu, para poder criar esse elemento de pânico moral, né? De terror. Vale lembrar aí, né, que os comunistas são perseguidos pelas forças dominantes da economia mundial capitalista desde 1900 e bolinha, né? A gente teve ali o chamado Medo Vermelho nos Estados Unidos, quando as atividades sindicais e as atividades dos trabalhadores era muito fortalecida, isso nos anos 20. A gente teve depois o processo do macartismo nos anos 50. A gente teve a perseguição a vários grupos que também faziam a defesa dessas pautas, como o caso dos Panteras Negras, de movimentos indígenas de libertação nos próprios Estados Unidos. Então, uma das teses centrais para esse tipo de lógica foi o desenvolvimento de uma guerra cultural, né? De uma guerra de tentar dizer que os comunistas vão tomar a casa das pessoas. Não, quem toma a casa das pessoas é o banco. Né? Quem toma a casa das a pessoas... pessoa ela pode ter a casa dela lá, a escritura dela, tudo bonitinho no nome dela. Não pode mais, eu não vou deixar. Agora não pode mais, agora cansei. Está? Já estou avisando aqui, se tiver revolução comuna, eu vou pleitar um cargo e eu vou proibir. Vou roubar a casa de todo mundo. Agora estou de raiva. Não vai poder ter cordão de ouro. Não vai poder ter iPhone. E eu vou pegar todos os iPhones de vocês, principalmente do chat. Vou pegar a casa de vocês, tá? Não quero mais. Chega, cansei. Comprar uma casa melhor ou... A questão é só a propriedade privada que você fala, é mais para as indústrias, para o comércio. A casa da pessoa não entra nisso. Comunistas. Comunista, responda. Responda! Sim ou não? É sim ou não, comuna? Não entra. Esquerda maldita. Assim, por exemplo, eu tenho minha casa. É porque é a diferença entre propriedade pessoal e propriedade dos meios de produção. Veja. Sim, entendi. Todo mundo tem propriedade. Rapaz, ô Gustavo, agora que só entre nós aqui, não tem ninguém vendo. O Monark deu um chapéu no Gustavo. Vocês viram aquele corte do Monark de propriedade privada do Gustavo? Gustavo, infelizmente, tomou um chapéu. Vocês têm que estar preparados pra loucurada. Tomou um chapéu. Pessoais, né? Minha aliançazinha aqui, velha de guerra, é uma propriedade pessoal, meu celular. Sua casa. Minha Se você comprou a sua casa, é sua casa, é pessoal. Exatamente. Não, mas não vai ser mais, não vou deixar. A questão que nós estamos falando aqui é a indústria. Sim. É igual em Cuba, né? Por exemplo, se você tinha uma Coca-Cola lá, hoje é o governo que faz a gestão lá. Não existe mais a Coca-Cola. Até que a bebida deles acho que chama cola. Um exemplo assim. Isso não é basicamente o que dá dinâmica para a economia, né? Porque, veja, tudo isso que a gente tá falando aqui, a blusa, o sapato e tal, são bens de consumo que foram produzidos, né? E foram produzidos necessariamente por indústrias, passaram por processos de distribuição em grandes estruturas de distribuição logística de produtos. Então, falar em expropriação dos meios de produção, a gente tá falando de fábricas, de bancos, de grandes polos de distribuição logística, de data centers e por aí vai, não de propriedade pessoal. Pelo contrário, né? O pressuposto de um projeto socialista no Brasil é que pela primeira vez na história brasileira as pessoas vão ter meios de consumir, né? Porque nas condições brasileiras, Não tem. boa parte da classe trabalhadora vai nascer, crescer e morrer sem ter um consumo básico, né?
Cara, eu fiz essa provocação uma vez no podcast que eu fui do Petri, né? Majoritariamente um público mais de direita, ANCAP, libertário. Eu fiz lá e a galera pegou bem, assim, né? Eu falei assim, olha, sobre meritocracia, né? Isso aí que ele falou sobre a maioria da população brasileira vai passar a vida toda trabalhando, não vai conseguir ter itens básicos. Eu falei, cara, o seu pai, a sua mãe, eles trabalharam um pouco? Eu duvido que eles trabalharam um pouco. Eu garanto que, né, ainda mais eles sendo uma geração anterior à nossa, mais velha, né? Pegou ali década de 80, superinflação, estourando. Trabalharam desde muito cedo, sabe? Trabalhei desde muito cedo. Trabalharam desde muito cedo. Se aposentaram tarde. E que momento da vida deles eles conseguiram ter uma casa própria, ter um carro próprio, ter uma grana guardada. Ou melhor, esquece a grana, ter uma boa aposentadoria. Ou seja, eles trabalharam a vida toda e chegaram na velhice sem nada. Eu tenho certeza que grande parte do público aqui vai ter uma história assim. E, cara, não deu outra. Foi um corte daí que viralizou que, cara, eu recebi muito seguidor no Instagram, cara. Ó, sou de direita, vi que você é de esquerda, mas, pô, gostei muito daquilo que você falou, porque você contou a história da minha mãe, você contou a história do meu tio, contou a história da minha avó, do meu avô. Porque a verdade é essa. A maioria é isso, entendeu? Vai passar. Cara, o Marx fala muito bem disso, né? E é bizarro, como o velho falou isso há mais de um século, cara. E infelizmente isso segue acontecendo. A maioria dos trabalhadores passarão a vida completamente distante daquilo que eles mesmos produzem, sabe? É o cara que constrói casa, prédio, não tem casa. Sem mora em barraco. Comer uma carninha, sem ter uma moradia boa, sem ter uma vestimenta boa, sem ter acesso aos confortos e comodidades da vida moderna e por aí vai, né? Eu, por exemplo, eu tenho 35 anos, eu consegui comprar um ar-condicionado pela primeira vez na minha vida no passado. Eu passei a minha vida inteira, tal qual minha mãe, sem ter dinheiro, condições financeiras para ter um ar-condicionado. Sabe? Essa é a realidade da classe trabalhadora brasileira. Então, o projeto comunista, ele defende a socialização, inclusive, do conforto, né? Reduzir a desigualdade social, pelo que eu tô entendendo, né? Socializar o conforto. Eu acho que esse ponto é fundamental, porque hoje o É conforto... uma vida digna, é uma vida digna. Cara, se todo mundo tivesse acesso... Isso é uma provocação que uma vez eu vi um ANCAP fazendo. Enfim, eu até gostaria depois de ver uma resposta. Mas enfim, que é basicamente o seguinte. Cara, dá uma vida digna, cara. Será que se todo mundo tivesse uma vida digna? No sentido de, cara, tem uma casa, tem um trabalho que me remunera, que me dá qualidade de vida, eu tenho tempo de qualidade com meus filhos, com a minha família, ou eu que não tenho família, tenho qualidade de vida, tenho acesso fácil a parques, a arte, a cinema, a teatros, ao ar livre, a comida de qualidade, tudo isso daí é uma coisa muito está socializada. Essa pessoa, mesmo assim, diante desse cenário, ela dedicaria a existência dela a ter mais coisas. Tipo assim, não, eu tenho uma casa, eu tenho um carro para me locomover, eu tenho saúde, eu tenho escola boa para meus filhos, eu tenho qualidade de vida, eu tenho qualidade de alimento, tá tudo certo. Mas eu quero ter um Rolex. Enquanto eu não tiver um Rolex... Será que o ser humano, ele é ansioso dentro do pós-capitalismo? Ele vai continuar com essa coisa de querer ter mais? Querer ter mais, assim, sabe? Tipo, eu quero ter mais. Será que as chagas do capitalismo continuará perseguindo o ser humano, mesmo após um fim do capitalismo? A superação do mesmo? Será que mesmo a superação do capitalismo, passado um tempo, chegado a um ponto onde as pessoas têm isso, elas continuarão desejando? Não. Eu não tô satisfeito com a minha casa. Eu quero ter mais coisas. Eu não tô satisfeito com esse carro. Eu quero um carro melhor. E aí você compra o melhor, né? Bom, é o que São Tomás de Aquino dizia, né? Que você fica nessa ânsia de querer ter as coisas, quando tem você vê que não era nada. Portanto, aquele que ama a Deus já o possui. Santo Agostinho também vai falar umas coisas muito bonitas sobre isso. Com essa mensagem cristã católica eu encerro esse corte.